This call is now being recorded. E quero uma cópia. Da reunião. Ok, então só para não dar... Quem não estiver manifestando, ok? Doutor, posso dar início, então? Pode. Então, vamos lá, pessoal. Eu gostaria que nossa reunião transcorresse dentro da normalidade, para que essa gravação chegasse a todos os condôminos que estão em dúvida, para poder esclarecer todas as dúvidas. E pedir a todos nós aqui, se tiver alguém com espírito armado, com alguma coisa, nesse momento, a gente abre o nosso coração para que corra tudo bem. Eu gostaria que nós iniciássemos uma oração para o nosso Pai e Senhor. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Amém. Eu vou iniciar a reunião aqui. Boa tarde, Alexandre. Você está sem áudio. Está sem áudio. Melhorou? Agora está com áudio. Então, gente, dentro do nosso assunto que nós vamos tratar aqui, que é a regularização fundiária do condomínio, eu queria fazer um breve, sucinto resumo para depois passar a palavra para o doutor Márcio. Bom, eu herdei aqui no ano de 2021 uma herança, um valor tanto financeiro, um passivo financeiro, como um passivo jurídico de um valor muito elevado de outras administrações. E eu vou frisar aqui 3 tópicos que, na época que foi cogitado para que procurasse a justiça e tomasse a atitude de entrar reivindicando, o nosso jurídico já havia informado para a administração e, inclusive, para o conselho e condôminos em assembleia, a real situação do que viria a acontecer. Bom, vamos lá. A respeito da ação que gerou a cobrança de IPTU. Já foi dito pelo nosso jurídico, na época que entrou com a ação, que a gente simplesmente iria ganhar tempo. O mérito da ação é que cobrasse IPTU após a regularização fundiária do condomínio. Mas nós sabíamos que era devido à cobrança do IPTU. Tanto que o IPTU já vem sido cobrado dentro do condomínio desde o ano de 2021. E o jurídico já tinha alertado que a gente não haveria êxito nessa ação. Mesmo assim, levamos adiante. Bom, 2, as obras que foram feitas no condomínio sem alvará de construção. O que ocorre? Essas obras foram feitas sem alvará de construção e gerou uma multa para cada... Boa tarde, Breno. E gerou uma multa para cada condômino no valor aproximado de 8 mil e poucos reais. Bom, hoje está se abrindo uma comissão na Secretaria Municipal da Fazenda para julgar os recursos. E o condomínio, na época, assumiu a responsabilidade de trazer o problema dos condôminos para dentro da administração e apresentar um recurso na prefeitura.
Inclusive, se adiante for considerado que os recursos forem deferidos, o condomínio pode sofrer ações na justiça e ser responsabilizado por essas multas, por ter orientado aos condôminos de não ter solicitado o alvará de construção junto à prefeitura. Bom, o terceiro que eu queria falar é a ação sobre a suscitação de dúvida. Quando eu assumi o condomínio, o nosso condomínio já tinha perdido, em primeira instância, o processo que havia sido sobre a suscitação de dúvida. Entramos com recurso e agora, durante o meu mandato, foi julgado o recurso e foi indeferido. Recorremos para o Supremo Tribunal Federal. Dificilmente, na história jurídica do nosso país, o Supremo Tribunal Federal vai contra a decisão de um desembargador em segunda instância. Ou seja, recorremos, mas praticamente temos certeza que a chance de sair derrotado nessa ação é quase que certa. Aí, o que ocorre? Eu vou passar a palavra para o doutor Márcio, para que ele possa dar uma continuidade no assunto e possa explicar tudo. Inclusive, muitos condôminos vêm me perguntando que ouviu no grupo Canto da Siriema que nós estamos deixando de ser condomínio, que nós não vamos mais ser condomínio. Não tem nada disso. Essa notícia é inverídica. Nós só deixamos de ser condomínio se os condôminos não quiserem mais se organizar da forma de condomínio. Não tem nada que foi proposto de tal forma. Somente uma ação da Lito, que entrou com a dissolução e ele perdeu, entendeu? E o vídeo da nossa reunião está sendo gravado e vocês podem ter certeza, eu vou postar no grupo Canto da Siriema Oficial tudo o que está sendo dito aqui para que os condôminos que estão me procurando, me questionando, procurando saber o que tem sido dito no grupo Canto da Siriema, que diz ser oficial, por todo momento, em relação à minha administração e ao nosso corpo jurídico. Então, eu passo a palavra para o doutor Márcio agora. Eu gostaria, porque fomos nós que fizemos a solicitação da reunião, a gente explicar o porquê que nós pedimos essa reunião, antes do doutor Márcio. Tá? Tudo bem, doutor? Algum problema? Perfeitamente. Tá, inclusive, Então, o motivo da reunião está no requerimento. Então, eu entendo que nós temos que nos ater ao que está no requerimento que foi encabeçado pelos condôminos. E nesse requerimento consta essa questão da regularização fundiária, não é isso? Isso. Pois vou começar. Eu só quero lembrar que, em nenhum momento, o movimento de condôminos falou que o condomínio está perdendo a condição de condomínio. Pelo contrário, em todos os momentos, nós postamos lá a decisão da juíza, que ela diz que só cabe aos condôminos a decisão de decidir se é ou não condomínio. Tá? Então, quem passou isso para você, Arli, não passou da forma correta, não. Tá? Mas está gerando dúvida nesse sentido. Pois é, mas então as pessoas, é por isso O que está deixando a crer da forma que vem sendo dita, às vezes a pessoa está entrando no condomínio agora e não tem uma noção do que está acontecendo, entendeu? As pessoas têm que ir atrás. Então, por que nós solicitamos essa reunião?
porque estamos sentindo desamparados com as questões jurídicas e administrativas. Eu, particularmente, Cleri Ramos Carvalho, dono das áreas 10 e 11 da Gleba 12, estou me sentindo muito preocupado, sim, com o desenrolar dos nossos anseios quanto à justiça. Isso me faz sentir inseguro com as últimas decisões. Por exemplo, como vamos estar garantindo, doutor Márcio, juridicamente agora, seremos um condomínio edilício? Lembro que um ex-conselheiro, o Christopher, ele sempre falava da necessidade da gente estar garantindo nos nossos documentos a nossa matrícula mãe. Só lembrando que no passado também nós tivemos grandes embates jurídicos. E tivemos êxito. Eu vou citar algum exemplo. O Sérgio Rabelo. Foi ele que conseguiu, com a vontade e a determinação dele, de tirar o condomínio da mão da Lito. E logo depois ele veio ser interventor. Não podemos esquecer o doutor João Lino, que depois de um certo momento, junto com moradores que se organizaram aí, vendendo bala, vendendo doce, salgadinho, fazendo festinhas, para bancar as custas judiciais, é que conseguiu acabar com essa intervenção, acabar com o artigo 22, que dava a Lito o direito de ser a Assembleia, e conseguiu esse modelo democrático da gente poder eleger o síndico. E logo depois veio o Cristiano e a Gouveia, que organizou o condomínio como é hoje, e vários outros jurídicos. Então, existe uma luta, e antiga, aí no condomínio. E aí tem essa decisão judicial, doutor Márcio, que eu não sei o que a juíza quis, e cria, sim, essa insegurança para a gente. Ela fala que a decisão é nossa. Depois ela fala que a gente não pode fechar as vias. Depois ela fala que pode continuar os registros da forma requerida. Pois bem, fizemos aqui, no condomínio, os nossos investimentos, e que não são baratos, não. Não são investimentos baratos, não. Não importa onde que seja a casa. Se seja numa rua íngreme ou se seja numa área plana. Todos nós fizemos nossos investimentos aqui, colocamos nossos sonhos, e eu vejo sim isso correndo risco do meu investimento ser desvalorizado, do meu sonho não ficar pelo caminho. Tá? Então, assim, é uma angústia que a gente está vivendo diante dessas decisões. E naquele documento último que nós postamos, nós queremos sim a resposta do senhor e vamos discutir qual é o andamento que vai ter tudo isso. Que isso vai ter que ter um andamento. Mas ainda em tempo, eu só quero manifestar uma coisa. Eu não sou a favor desse modelo de reunião. O nosso documento não foi para que nós fizéssemos uma reunião assim com somente essas pessoas. Inclusive, aproveitando a fala do síndico, a gente queria essa reunião com todos, exatamente para os mais novatos serem informados da realidade do que é. Então, doutor Márcio... Então, Cleri, sem querer te interromper, vai ser realizada uma assembleia. Eu vou realizar uma assembleia para que todos possam participar. Não só o movimento dos moradores. Cleri, continue, por favor. Pode continuar seu raciocínio. Na hora que eu falei, o movimento dos moradores chamou, estava pedindo uma reunião para a participação de todos. Mas fico contente
com a decisão que vai ter uma assembleia. Ok. Então, assim, não era esse modelo de reunião que a gente queria. A gente queria a participação de todos. Então, doutor Márcio, foi esse o motivo que nós solicitamos essa reunião e espero que o senhor tenha resposta para nos deixar mais aliviados. Vamos lá, então, por partes. Vamos começar pelo final, Clery. Com relação ao modelo da reunião, não tem nenhum problema nós fazermos assembleia presencial ou reunião com um grupo de moradores que queira estar presente. Na semana passada, quando foi solicitada a reunião, eu coloquei que na sexta-feira, o Arley fez contato comigo, colocou que seria uma reunião no sábado. Eu falei, Arley, no sábado eu não posso, já tenho um compromisso, eu tenho um exame médico para fazer nesse sábado, e eu não sei como que vai ser a minha reação depois do exame, porque eu tenho que tomar uma medicação para poder fazer esse exame. Mas eu posso qualquer dia da semana que vem, só marcar durante o horário comercial que eu faço a reunião online. Mas se quiser uma assembleia posterior, não tem nenhum problema. Então, eu estou totalmente liberado para as atividades aí a partir de 1º de maio, então a gente pode fazer essa assembleia, daqui 11 dias, né? A gente pode fazer uma assembleia para esclarecimento a todos que estiverem presentes. Não é nenhum problema, tá, Clery? Pelo menos nenhuma solicitação de reunião que chegou até mim, nenhuma teve negativo de reunião de realização. Eu acredito que com a Arley também na época da Alexandra, também não teve nenhuma negativa de realização de reunião. E no comunicado, me desculpe se eu vi errado, não tinha assim que queria uma reunião presencial, só uma reunião. Então, foi eu, nessa falha aí, eu peço desculpas, que a falha foi minha, pode marcar, Arley, que eu estou disponível qualquer horário na semana que vem, de terça a quinta, para fazer virtual, entendeu? Até porque seria durante a semana, sei que todos têm trabalho, né, e nem todos estão no condomínio, ficaria difícil para ser presencial aí. Mas, tirando esse período aí, o meu último exame é dia 25, e aí eu já estarei, fé em Deus, totalmente liberado para trabalhar e tudo mais, tá ok? Agora, vamos lá, a questão é a seguinte, Clery. Quem for se manifestar, se quiser, pode levantar a mão, que aí eu abro, se não quiser liberar, ou se a própria pessoa quiser liberar o microfone, pode liberar. Alexandre? Bom, Clery, o seguinte, a decisão do juíza, eu já tratei dela assim que saiu a sentença, em uma assembleia, né, esse assunto foi tratado expressamente na assembleia. Se vocês forem verificar as gravações das assembleias anteriores, né, tem minha manifestação lá, dizendo que o fato da juíza ter autorizado os registros não tira de vocês a identidade de condomínio. Isso vai permanecer até que vocês, por 2/3 dos condôminos do condomínio Candas Iriema, queiram extinguir o condomínio. Não vai mais existir condomínio. Só vocês, juiz nenhum, desembargador nenhum, ministro nenhum do STJ, quem for vai chegar assim, olha, extinguiu-se o condomínio Canto da Siriema. Isso daí é uma decisão que cabe a vocês. Não será condomínio edilício? Jamais. Por quê? Oi, Breno. Doutor, eu tenho, só para não perder o raciocínio, que eu estou fazendo milhões de coisas aqui ao mesmo tempo, a minha maior preocupação ou dúvida é justamente nisso. A juíza tem uma decisão, uma primeira decisão, que é essa que o senhor comentou, e uma segunda decisão na qual o cartório está se baseando para fazer os registros de área simples. Eu penso o seguinte, me corrija se eu estou errado, porque minha conclusão é apenas baseada em um pensamento lógico, não tem nenhum embasamento jurídico ou de efeito real da coisa. Baseado na segunda decisão da juíza, a prefeitura correu lá, ou o cartório foi lá e por algum motivo, começou a fazer os registros individuais lá como lote simples. Enfim, dessa forma aí que está nos prejudicando, que é o principal motivo dessa reunião. Essa que é a minha maior preocupação. Por que a nossa decisão, por que a decisão da juíza, que é anterior a nosso favor, o cartório não acatou, e essa agora que foi contra nós, o cartório está acatando? Houve algum manifesto, alguma ação direta
da prefeitura, ou da Lito, ou de alguém que seja, Não. e induzir o cartório a ter essa decisão e não acatar a anterior, ele está podendo fazer isso a bel prazer, sem nenhum tipo de punição. E qual é a ação nossa? Por que a gente não corre também, mesmo que atrasado, e faz valer o nosso direito na decisão primeira da juíza? Então vamos lá, Breno. Eu vou fechar o microfone. Tá tudo interligado. Tá? O que você colocou está interligado com o que eu estava colocando aqui na posição do Clery. Não tem como os registros ser gleba e área, porque vocês saem de rural, vai para o urbano. Vai ter que ser lote mesmo. Então, embora pareça ser contraditório, o registro, da forma como decidido lá atrás, antes do mandato de segurança, ele não está contradizendo a ordem da juíza de que o condomínio permanece, não. Só que não tem como fazer o registro de gleba e área, porque vocês estão na área urbana. Né? Dona Isandinha, a Alexandra já tinha pedido a manifestação antes aqui, gente. Deixa eu achar a Alexandra aqui para abrir o microfone dela. Alexandra, abre seu microfone aí, se você quiser, pode falar, por favor. Abriu aí? Isso. Eu abri. Então, o doutor Márcio, eu até conversei com cada um dos integrantes aqui, passei uma fala nossa nas reuniões que a gente teve, né, nas discussões que a gente teve, nos debates que a gente teve, justamente quando o ex-conselheiro fiscal Christopher levantou essa hipótese que a gente seria registrado como loteamento e a gente perderia a condição de condomínio. E foi baseado nessa decisão da juíza que o senhor deu o entendimento para todos nós que a gente não perderia essa condição de condomínio. Sim. Inclusive, a forma requerida anterior, a forma que fomos instituídos era de convenção, e que não teria um módulo diferente de fazer um registro geral do loteamento sem existir a convenção. E nessa decisão judicial, a juíza falou o seguinte, que a extinção ou não do condomínio é matéria dos condôminos, de interesse dos condôminos, né? Porém, ela colocou nos limites da convenção por eles celebradas, ok? Sim. O senhor acabou de falar que não tem condição de sermos condomínio edilício. A convenção de um condomínio, ela só pode existir num condomínio. Sim, o condomínio pode ser geral, pode ser... Não, o condomínio pode ser geral. Pode ser um condomínio comum. Pode ser um condomínio geral. Nós temos aqui 9 pessoas, né? Nós podemos ter hoje, na legislação de hoje, dentro da área de vocês, vamos supor, dentro da sua área, Alexandra, nós 9 podemos ter um condomínio dentro da sua área. Sim, eu posso sim. hoje instituir um condomínio dentro do meu próprio apartamento, separado. Então, esse ponto daí não tem nenhum impedimento que você tenha o condomínio, né? E voltando à questão principal, o condomínio Canto da Siriema, enquanto identidade condominial, ele não vai deixar de existir, a não ser pela vontade de vocês. Só que esse limite da sua convenção e o limite legal, desde lá de 2019, eu coloquei isso para vocês lá, a partir do momento em que se requereu, baixa no INCRA, deixou de ser uma área rural, passou para uma área de expansão urbana, vai seguir o trâmite normal de loteamento. Se vocês pegarem, posso mandar para vocês pelo menos 10 condomínios instituídos aqui, né, Nova Lima, Contagem, Caeté, Santa Luzia, Lagoa Santa, que são loteamentos e que funcionam como condomínio. Tem muro, tem cerca, tem guarita e tem condomínio, inclusive, com garantidora atuando, né, a própria Siscom em outros condomínios, né, e outras garantidoras também, porque tem o registro de condomínio, mas é um loteamento, entendeu? Então, são coisas diferentes, certo? A forma Isso aí eu entendi. Agora, eu queria perguntar o senhor. A forma de registro, o Clery e Breno, não tem nada a ver com a instituição do condomínio, não tem como nós lutarmos, nós brigarmos contra isso. Isso eu coloquei para vocês lá em 2019. Nós estávamos, eu me lembro quando eu conversei com a Alexandra a primeira vez, uma reunião que eu tive com a Alexandra, numa quinta ou numa sexta tarde, no escritório do condomínio, quando foi impetrado aquele mandato de segurança contra o registro, falou assim, nós vamos ganhar tempo. Porque nós vamos ganhar tempo, porque lá na frente não tem outro jeito.
A única coisa que vai poder se discutir é se vai, com agrimensura, corrigir uma área eventualmente errada, ou se aquela área não vai estar errada. Mas registrar como lote, não tem como, nós só vamos ganhar tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. E essa fala minha também está colocada em assembleia, não foi só durante a reunião com o Alexandre. Depois, em assembleia, isso foi repetido. Exatamente. E aí, Cleri, não é uma questão desse jurídico ou do advogado, sabe? É uma questão legal. Qualquer que seja o jurídico, qualquer que seja o advogado, esse ponto específico do registro, não tem como nós lutarmos contra. O que a gente pode lutar aí é o seguinte, para que os registros obedeçam uma realidade. Por exemplo, se todos os registros eram lá padrão de acordo com o projeto lá, que foi aprovado pela prefeitura, que não condiz com a realidade, contra isso pode-se discutir. Olha, o registro está como 1.000 metros quadrados, minha área tem 1.500, ou 1.070, 1.080, exemplos grosseiros, né? Isso sim, mas com relação ao registro, não. E esse ponto que a juíza coloca, Breno, de não impedir, de não cercar, de não fechar, é o normal. Se a pessoa, o que o condomínio pode fazer, já podia antes, né? E sempre foi assim, é registrar quem está entrando. O condomínio tem o direito de ter a guarita e registrar quem está entrando, mas eu não tenho o direito de impedir que a pessoa transita, porque ali é uma área pública, não tem como fugir disso, entendeu? Porque a forma como o condomínio lá atrás foi concebido não é o mesmo da legislação atual, que a gente pode pegar uma área total, que não liga nada a lugar nenhum, e você fechar aquela área. E a Lito vem para vocês dessa forma, mas não foi a realidade. Não, a minha dúvida não tem a ver com entrada e saída, controle, essa coisa toda. Até porque a gente tem a situação de via pública lá, porque a questão do Bambu Hall. A minha dúvida é só o seguinte, qual o peito, a motivação, o embasamento, a disposição do cartório está fazendo o registro de uma forma em que ele entendeu uma segunda decisão favorável a ele fazer esse registro e não reconhece a nossa, que é a primeira decisão do juiz. Não. Uma coisa não contradiz a outra, não, Breno. É o seguinte, a forma inicial é aquela mesma. O que nós tivemos o mandato de segurança, que foi favorável até então, era que se guardasse a finalização do procedimento de regularização antes de se fazer o registro, mas lá atrás a decisão já é a mesma. Entendeu? O que nós vamos fazer agora, o prazo é 2 de maio, já respondendo a pergunta aí do Cleri, né, com relação ao recurso especial, né, para poder tornar novamente suspenso o registro. A gente perdeu a condição de manter a suspensão do registro, e nós só vamos ter isso se o nosso recurso especial for admitido, e a gente tem pouquíssimas chances de admissão do recurso especial, porque eu tenho que demonstrar que está havendo uma violação legal. E o que está acontecendo, na verdade, é o cumprimento de uma legislação. Então, eu tenho que fazer um exercício jurídico de demonstração que o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de notas de Jabuticatubas está descumprindo a legislação, como, na verdade, ele está cumprindo. Entendeu? Então, qual que é a minha situação no caso do recurso especial? Pegar o registro do condomínio pretérito, lá da convenção de vocês, e demonstrar que, na época, pela ausência de legislação que regulamentava, ele foi feito baseado na lei de 1964, que tratava de condomínio edilício, e que foi vendido para vocês na forma de fração ideal, como já disse lá atrás, a gente discutiu isso em outros pontos. Então, eu tenho que argumentar isso no recurso especial para suspender novamente a decisão do registro dos imóveis, entendeu? Mas, enquanto isso, eu não consigo impedir que haja os registros. Não tem jeito. Se nós tivermos se nós tivermos a admissão do recurso especial, esses registros que eventualmente forem feitos, eles vão estar novamente suspensos. Mas nós vamos, mais uma vez, estar ganhando tempo, ou perdendo tempo, né? Dependendo do ponto de vista. Ganhando ou perdendo tempo, porque não vai se resolver de outra forma, a não ser
com a correção eventual de erro nos registros, mas que os registros vão acontecer, isso aí não tem como ser diferente. Tá? Clarice. É porque a gente já conhece, a gente tem exemplo de registro que já foi feito aí recentemente, e nele não vem nada que resguarde o nosso direito. Que lá, inclusive, coloca assim, no loteamento Canto da Siriema. Não faz nenhuma menção ao condomínio Canto da Siriema. De que forma que o jurídico, a administração, pode intervir diretamente com a prefeitura e os cartórios para que já faça essa mudança? Nesse ponto você tem razão, Flori. Nesse ponto você tem uma... justamente isso também você tem razão, você tem razão em um aspecto importantíssimo aí, Cleri. A administração do condomínio jurídico, realmente, nesse aspecto aí, necessita solicitar que os registros, ainda que sejam feitos dessa forma, que eles sejam respeitadas as normas condominiais. Isso a gente pode fazer e o cartório não pode impedir que conste isso lá nas matrículas. Isso a gente pode fazer. Eu acho que dá uma garantia muito boa para a gente e uma segurança. Na hora que eu falo do meu sonho perdido, da insegurança que a gente vive, é exatamente essa. Entendo. E esse ponto aí pode perfeitamente ser colocado sem nenhum impedimento, nem da oficiala do cartório, nem judicial. Isso é um pedido do jurídico junto com a administração, uma solicitação? Não, isso vai ser um pedido vai ser o pedido do jurídico no processo. Tá. Já estou tomando nota. Esse ponto aí você tem razão. Esse ponto aí realmente você tem razão. Esse pedido não seria direto na prefeitura, doutor? Não, esse pedido é conjunto, né? Nós temos que colocar a prefeitura no processo e na ação civil pública. No processo de suscitação, na prefeitura e na ACP. Porque foi isso mesmo que eu estou aqui com quase que um final das minhas dúvidas aqui. O Cleri muito prontamente colocou aí. A minha preocupação é essa, porque parece que o cartório, o Alito, quem quer que seja, agiu junto à prefeitura para o cartório começar a fazer o que tem feito. Não, na verdade, se não caberia uma ação nossa também junto à prefeitura para resguardar os direitos nossos. Não, é o contrário, né? Se o cartório não estivesse fazendo desse jeito, aí seria ele que estaria errado, independente de movimentação. A movimentação que teve da doutora Santuza aí foi em outro sentido em relação à ação civil pública. Tá? Mas nesse ponto aí especificamente, não. Tá? Então, o Cleri, voltando, né? Com relação ao condomínio de ilícito, que você falou no início, isso realmente não tem jeito, porque a legislação é diferente, não tem como ser, né? Sabe por quê, doutor Márcio? Só aproveitando que o senhor está falando aí, com relação ao condomínio edilício, é porque nós vivemos hoje com o apoio da garantidora. Sim, mas aí o que eu preciso é o KNAI no CNPJ. Se eu mudar se tiver uma determinação judicial para alteração, ou da Receita, para alteração do código fiscal do condomínio, aí nós perdemos a garantidora. Isso já é uma experiência que a Alexandra pode falar sobre isso também, né? Nós já tivemos casos, tanto com a Siscom quanto com outra garantidora, que saiu de condomínio e foi para a associação, né? E aí a garantidora automaticamente rescindiu o contrato com o condomínio. Então, são coisas diferentes. Independente do que seja, o que a gente precisa é do registro do KNAI, porque o que garante o que dá garantia, né, sendo redundante, né, é o imóvel. Agora, a gente está tendo um problema aí com relação à situação da garantidora. Teve uma sentença agora, recente, semana passada, que ela perdeu, né, a cobrança foi julgada improcedente por prescrição, né? Ela demorou a entrar com processo e tal, e foi mantido prescrição. O condômino exigiu nada consta, ela não emite nada consta, porque amigavelmente ela pode cobrar, mas judicialmente ela não tem mais o direito de cobrar, né?
E naqueles contratos iniciais lá, né, naquele contrato inicial, tinha a situação, se tiver algum impedimento dela de cobrar, que o condomínio seria responsabilizado. Então, quando teve essa sentença, eu já repassei para o jurídico da Asiscom que o condomínio, nesse caso específico, não atuou contra e não contribuiu para que a ação fosse improcedente na cobrança dela, que ela que demorou a entrar com o processo até que prescrevesse a dívida dela, tá? Alexandre, diga. Deixa eu atuar, se eu ligar você. Espera aí. Abre o microfone aí, Alexandre. Alexandre? Tá, não. Não, seu microfone está desligado. Não, pera aí, ligou e desligou. Sem som, Alexandre. Pronto. Doutor Márcio, Oi. duas perguntas. O senhor falou que não tem condição da gente ficar mais como condomínio edilício. A nossa preocupação de ser condomínio edilício é para ter a garantidora. Mas existem outras modalidades. Se a gente não vai permanecer como condomínio edilício, qual outra modalidade que vai nos assegurar como condomínio, no caso que a gente possa ter esse código na Receita Federal validado? Por quê? Logo que saiu o decreto municipal, o senhor lembra disso, o condomínio recebeu da prefeitura um ofício para que a gente fosse na Receita Federal mudar esse código na Receita Federal, porque o decreto não reconhece o condomínio como um condomínio, como é feito dentro do município, e como todos os decretos foram dados para quase todos os condomínios aqui ao redor. Só que aí eu quero só frisar uma coisa. O condomínio, no passado, recebeu uma aprovação, ainda que ela no módulo rural, ele recebeu uma lei municipal para ele ser um condomínio, e ele recebeu essa condição de controlar o trânsito, as vias, tanto é que ele existiu. Ele só teve uma irregularidade por parte do empreendedor na hora de desmembrar, que foi por isso que deu a regularização fundiária. Então, o que eu entendo hoje? Eu vejo que se a nossa documentação é só da descaracterização do imóvel para proceder novos registros no formato de quadra e lote, a gente tem que ter um resguardo do município, reconhecendo a gente como condomínio nos módulos dos condomínios que existem aqui, igualmente no plano diretor. Por quê? Por exemplo, vou citar um exemplo. O VIP, ele é reconhecido como associação, e ele teve do município a lei federal para ele se tornar um condomínio, um loteamento fechado. O Araras, ele é igualzinho ao nosso condomínio. Loteamento de quadra e lote, com a preservação de condomínio edilício, e também ganhou do município a lei federal 1585 a condição de ser um loteamento fechado. Lei federal ou lei municipal? No nosso caso, qual seria a modalidade e qual seria essa condição que a gente tem no município de ser reconhecido agora no módulo urbano um condomínio de acesso controlado? A minha, Alexandra, você falou aí a lei municipal ou lei federal? Lei municipal. Tá. Ela é a 1585. Okay. Você tinha falado federal, ok. A mesma situação, Alexandra, exatamente a mesma. Não tem nenhum impedimento. A única coisa que necessita é que o condomínio, né, solicite que haja essa análise por parte da prefeitura e esse reconhecimento possa ser dado por meio da legislação municipal. Não tem nenhum impedimento. Sim, pois é, mas aí a gente recebeu essa decisão judicial e agora a gente já pode pedir essa lei, porque anteriormente, nas reuniões pedir esse reconhecimento, pedir esse reconhecimento. Só que o reconhecimento é de loteamento fechado. O reconhecimento é da existência do Canta Siriema como condomínio. Ele não vai poder tirar como loteamento. Ele não vai ter o conceito legal de loteamento fechado, porque tem parte que dá acesso a outras áreas urbanas ou rurais que são públicas, concorda? Sim, mas a lei, ela trata... Então, a lei, ela trata
todos como um loteamento, porque todos aqui no município, conforme o plano diretor, é aprovado como loteamento. Ok. A única coisa que existe é um reconhecimento por essa legislação que esse loteamento ele existe nele ali constituído pela vontade dos seus condôminos um condomínio. Isso sem nenhum problema, nós temos que seguir com essa solicitação da prefeitura, para a prefeitura fazer esse reconhecimento, obter esse reconhecimento da prefeitura, sem nenhum problema. Tá, eu só quero frisar que nós já fomos, doutor Márcio, inclusive, aprovados no município. Em 2000, nós fomos aprovados, nós fomos instituídos em 99, aprovados pelo município, e também adquirimos os nossos imóveis, constando nos nossos documentos de aquisição a nossa condição de condomínio, e o que precisa fazer agora perante ao administrativo é a gente se resguardar, principalmente porque a juíza disse que nessa nova decisão de rural para urbano não nos dava o direito de regular o trânsito, fechar as vias, e isso acaba colocando o condomínio numa situação muito vulnerável, porque a gente tem isso no direito consolidado e adquirido, mas a gente não tem isso na lei, e a lei municipal ela é desde 98. O que a gente não pode fazer, o que vocês não podem fazer sem uma comunicação prévia é impedir as vias. Isso aí nem vocês e nem quem a prefeitura reconheceu lá, o Araras e outros. Nenhum desses pode. Mas pela portaria principal ou por qualquer divisa? Por qualquer divisa. Vocês podem controlar, vocês não podem impedir. Lá no Araras, você não consegue. Se a pessoa chegar lá e quiser entrar com registro, ela vai entrar. Não, doutor Márcio. Não, a lei municipal que foi dada a todos esses condomínios, ele dá o direito da pessoa regular o trânsito, ter a portaria e as pessoas serem identificadas para entrar e manter as divisas fechadas. Então, tanto é que ele se torna um loteamento fechado. Não, identificadas para entrar, não impedidas, é diferente. Tá, mas isso a gente já faz. Então, isso a gente já faz. A situação é a mesma, você só não pode impedir. Então, só que a gente não tem esse documento depois dessa decisão judicial que retirou essa nossa condição. Ela não retirou. Ela disse que não dava o direito. Exatamente, ela não retirou. Você não dá o direito de você impedir. A gente não pode impedir. A gente pode regulamentar. Mas por que a juíza fez isso? Por exemplo, não é competência dela. Exemplo, o condomínio pode colocar que a rua, por exemplo, a rua Bacuraus vai ser mão única. O condomínio pode fazer isso. Ele pode regulamentar isso internamente. Ele não está impedindo. Ele pode fazer essa regulamentação, pode colocar que a rua Siriema vai ser mão dupla nos finais de semana e mão única durante a semana. O condomínio pode fazer isso. Tanto é que o CAC trata dessa condição para ali fazer esse sistema viário e engenharia de tráfego. Se ele não fizer, quem vai ter que fazer somos nós. Mas o que eu falo, doutor Márcio, é sobre as divisas. Ela colocou na decisão dela que nem mesmo as divisas nós não poderíamos fechar. Só que isso já existe no físico, já existe há mais de quase 3 décadas, e a gente precisa desse resguardo do município. Só um alerta, porque a juíza ela não poderia determinar o que é competência do município. Sim, e a decisão dela não muda o que já está consolidado, tá, Alexandre? A decisão dela não retroage o que está consolidado. Tá, mas aí, igual, por exemplo, nós tivemos um novo morador que abriu uma divisa e ele conseguiu. Se todo mundo fizer isso daqui para frente e a gente não tiver do município uma lei que nos resguarda, todo síndico que entrar aí vai ter que fazer o quê? Ir para a delegacia ouvir o que eu ouvi, que a prefeitura fala que aqui não tem autorização. Né? Ele saiu, hein? Vamos esperar ele voltar, doutor Márcio? Ele saiu, a imagem dele saiu. Está aparecendo para vocês? Não, mas ele está ouvindo. Está ouvindo? Então, doutor Márcio, por quê? A legislação municipal ela tem que ser respeitada. E se nós saímos de um módulo que era rural, que nos garantia, e a decisão judicial já fez a descaracterização, a gente precisa, sim, da mesma forma que a gente está pedindo solicitação para fazer uma obra, que a gente entende que agora a prefeitura ela precisa dar o alvará e tudo, que nós não somos donos do solo, né, que não vai ter mais um módulo fracionado, a gente também precisa dessa concessão do uso do solo privativo. Aqui está muito claro, olha só. Ainda fala que o condomínio ele pode perder a condição de fechado
em virtude de inadimplência das obrigações descritas na lei. Quais que são as obrigações descritas? Para fechamento de trânsito regular de veículos nas vias públicas do loteamento, regularmente aprovado, e fica a concessão expedida por 30 anos, aonde os proprietários vão assumir o ônus das vias dos logadores públicos e serviços urbanos existentes no loteamento. Ou seja, a prefeitura ela só vai nos dar esta lei para a gente se garantir a lei, inclusive, para você e nem o próximo síndico passar por aquilo que nós passamos, daquele morador que comprou em Bamburral, ele ter abrido uma divisa. Ele abriu uma divisa e começou, e aqui dentro ele já ganhou isso. A situação do Bamburral é diferente, mas voltando ao nosso caso aqui, Alexandra, nenhum problema de ter a solicitação do reconhecimento expresso para o canto da Siriema em relação a essa legislação. Ok? Já até tomei nota. Ótimo, doutor Márcio, é porque, inclusive, eu já passei ela para o senhor em outras épocas, e o senhor disse que, enquanto tivesse o processo, a gente não poderia pedir, porque a gente ainda estava naquela medida do processo das frações ideais e da doação das áreas comuns, que são as vias públicas. Só que se a gente perdeu o processo e a grande chance da gente levar isso adiante não vai se consolidar a nosso favor, nada mais do que a gente reconhecer agora os registros e pedir essa autorização para o município para a gente ter esse resguardo. Cleri. Sim, doutor Márcio, eu lembro que o dia que a Reisa veio aqui, o Breno chegou até a colocar para ela, olha, existe aí um grupo que está no movimento que já até pediu a abertura das vias aqui, para a gente tomar uma providência com relação a isso. Será que, a minha rua aqui, lá perto da casa do Júnior, ela tem lá uma área fechada. Se um chegar lá resolver abrir aquilo ali, como que vai ser? Mas, assim, a minha preocupação, agora eu já entendi a primeira parte aqui com relação à regularização, o senhor vai tomar as providências, o jurídico vai tomar essas providências aí, né, que só anotou. Agora, o que está sendo pensado para nos organizarmos? O que o jurídico está pensando em propor para nós, condôminos? De que forma que nós vamos nos organizar? Associação? Vamos ter essa associação? Não, eu não estou ouvindo. Associação totalmente descartada. Totalmente descartada. A discussão é qual o modelo de condomínio, que permanece o condomínio, sim. A organização jurídica de vocês, a personalidade jurídica, tem que permanecer e vai permanecer com o condomínio. A associação completamente descartada. Eu perguntei para o senhor qual seria a modalidade, o senhor não me respondeu. A lei que nós fomos aprovada, a lei federal 6766, ela fala da modalidade condomínio de lotes. Seria essa, no caso, a nossa modalidade futura? Qualquer modalidade que o imóvel responda pela dívida de taxa de condomínio nos atende. Qualquer uma das modalidades. Qualquer uma que o próprio imóvel responda. Eu não posso tirar a garantia real. Entendeu? Só existe a condomínio de lotes. Depois da edilícia, não existe outra. Só a condomínio de lotes. Que é resguardado pela Lei Federal 6766 e a 13465, que, inclusive, já tem um adendo na Lei 6766 para que a gente fosse aprovados assim. E, Breno, só um minutinho. Doutor Márcio, nessa questão da convenção, quando foi fazer a nossa convenção, abriu um registro auxiliar. Agora que vai ter essa alteração da convenção, saindo do módulo rural para o módulo urbano, o jurídico vai solicitar ao cartório um novo registro auxiliar dessa convenção? Ô, Alexandre, eu não posso responder isso aqui agora porque eu não sei ainda qual que vai ser como que vai ser a alteração da matrícula mãe finalizada depois que a gente tiver a decisão final desse processo. Então, nosso prazo ainda é 2 de maio, né, do recurso especial. Se nós não tivermos
um sucesso no especial, aí nós vamos solicitar uma modalidade ou outra e a gente vai ter que colocar isso na Assembleia. Mas a matrícula-mãe já existe, ué, não, do sim, loteamento? Já existe, mas só que ela vai ter que fazer a verbação nela de acordo com a decisão que a Assembleia tomar depois, né? Pois é, Nós mas para vamos fazer a recorrer, verbação... manter da mesma forma, certo? Vamos continuar. Né? Eu entendo também que não justifica, nesse momento, nós temos lutado até aqui e desistir, mesmo que as chances sejam pequenas, né? Lógico, mas nós temos que existir no especial. Então, enquanto nós não tivermos uma posição, o nosso recurso especial foi inadmitido, o agravo de instrumento para eventual apreciação do especial também foi inadmitido, aí sim, nós pegarmos e colocarmos para a Assembleia, olha, as situações que nós temos são essas, essas e essas. Porque se nós jogarmos a toalha agora, mesmo que as chances sejam mínimas, aí não justificaria nem ter começado lá atrás. Porque nós já sabíamos lá atrás que seria difícil, né? Mas o senhor falou que o registro da forma que saiu é inevitável, então não, Não, tem mas como. É o registro das áreas, Alexandre, não do condomínio, não da matrícula geral do condomínio. Entendi. Porque ela vai então, ter cada um... Então, nesse processo ainda vai discutir a matrícula-mãe. Exato. O seu microfone... Não, Breno. Doutor, às vezes eu me sinto até incompetente até para participar de um tipo de reunião dessa, devido ao conhecimento das pessoas mais antigas, né? Em especial o Clery e a Alexandre, apesar do Júnior e o Simvair ainda não ter opinado, que são também mais antigos, mas enfim. Tem duas falas do senhor, eu continuo insistindo na única pauta da minha preocupação, que é a questão da regularização, da decisão dúbia da juíza. O senhor falou por 2 vezes que nada tira a nossa condição de condomínio. Beleza. Só vocês mesmo, né? Isso é fato. Só vocês. Isso é vocês, só nós. Vocês... porque dessa parte aí não teve recurso, né? Certo. Então, independente do que o cartório esteja fazendo, que no entendimento geral de qualquer pessoa em sã consciência é errado, eu penso que esteja errado, a gente não perde aquilo ali, uma hora ou outra vai ser derrubado, substituído, e nós temos essa ação para discutir a nossa identidade do registro geral, é isso? Geral. Não, na ação atual, né, no finalização dela, vai ser a forma como vai ter o registro no cartório. Agora, só uma correção, Breno, no que a gente tem hoje existente, na decisão de hoje existente, ninguém tira condição, a não ser vocês próprios, que o condomínio é instituído... Prevalece aquela primeira decisão do juiz, Alexandre, me corrige, 2020, 2021, não foi? Isso, 2021. Isso não impede que depois, né, como a Lido já tentou, ela já entrou com ação de extinção condominial e foi improcedente, depois tem outras ações, né? O município pode entrar com ação, algum condômino pode entrar com ação, depois, isso não tem como a gente prever, né? Pode acontecer outras ações judiciais pedindo extinção. É normal. Tá. Legalmente, a extinção é só por vontade das partes, ainda que haja uma irregularidade fundiária. Tá. Aproveitando essa colocação que o senhor fez agora, não faz parte efetivamente da pauta dessa reunião, mas está ligado, inclusive o senhor fez um comentário agora, a não ser que um condômino entre contra. O que aquele louco extraterrestre que nós temos aí como vizinho no condomínio fez de ação de pedir extinção do condomínio, qual o risco real que corremos naquilo? Ele e mais alguns. São duas ações, que está pedindo para depositar em juízo, teve o indeferimento, e ele recorreu, e o TJ concedeu a ele o direito de depositar em juízo. Tá, e do outro maníaco lá, que queria derrubar a cerca e tudo? Não, são duas. Não, o da cerca é o que comprou o lote Mamburral. Não. É um que queria destruição do condomínio, suspensão do condomínio. Foi a primeira ação, sem ser do Zé Eustáquio, do Wagner. Wagner? Arley, peraí. Arley, liga o microfone aí, Arley. Arley, liga o microfone aí. Arley, aí. Liguei. O Wagner Túlio apresentou na procuradoria, lá na prefeitura, um pedido que o condomínio
não teria mais como controlar o acesso e que não tinha como ter essa competência. O procurador me chamou até a prefeitura, me deu o prazo de 10 dias, é aquilo que o Clery falou, que o Breno tinha comentado no grupo. Me deu o prazo de 10 dias para que eu pudesse apresentar a defesa. Levei o doutor Márcio fez a defesa, eu fui lá na prefeitura, protocolei a defesa. Palavras do procurador e do prefeito. Arley, a gente já falou em outras situações que a prefeitura não tem o intuito de interferir no condomínio em controle de acesso. O controle de acesso no condomínio está liberado. A prefeitura não tem interesse em intervir nesse sentido. Fizemos a defesa, o procurador encaminhou para o prefeito e até então nós não fomos acionados em mais aspecto nenhum. O que tinha que ter sido feito, nós fizemos até então. Nesse sentido, não foi uma ação, foi simplesmente um questionamento do Wagner Túlio junto à prefeitura. Não, na verdade ele estava muito putinho, muito irado, totalmente fora de si, eu acho que ele estava no normal dele, né? Ele ainda disse que não teve nenhum tipo de ação do pessoal da agência metropolitana, da prefeitura, do procurador, e que ia levar isso na corregedoria. Não, o procurador manifestou. E aquilo ali, do jeito que ele é capaz de tudo mesmo. A gente tem que esperar a pessoa... Mas até então, judicialmente, não teve nada não, viu, Breno? Ele não entrou com ação nenhuma, Breno. Ele ficou na esfera lá de discussão administrativa. Viu? Tá certo. Tá certo? Uhum. Clery. O áudio. Abre o microfone. Aí Pronto, tá aberto. Estão ouvindo, né? Vou continuar com a minha pergunta. Por que o jurídico e a administração está pensando e planejando para o nosso futuro, de como que nós vamos nos organizar? Porque, de repente, a gente pode ser pego por qualquer outra coisa aí, e aí? Porque eu tenho uma preocupação, sim. Uai, você me permite complementar? Você me permite completar? Eu tenho a mesma sensibilidade sua. Eu acho que sempre o contra está na nossa frente. Sempre. Uhum. E assim, nós temos mais de 45% de inadimplência. E aí, se acontecer, de que forma que nós vamos organizar? Como é que nós vamos trabalhar isso? E se, de repente, a gente vir perder a garantidora? Então, assim, eu acho que são coisas que têm que ser pensadas para a gente já ir organizando, para a gente até sair na frente. Então, assim, o que o jurídico e a administração está pensando nesse sentido? No ponto de vista jurídico aqui, Clery, tem que reforçar o que eu já coloquei lá atrás, né? Não tem outra solução, não tem outro andamento esperado que não seja esse que a gente já está tendo. O que a gente vai ter lá na frente é a organização administrativa de como o condomínio vai se manter financeiramente. Mas, juridicamente, o caminho é esse: registros de lote normal, e aí a questão administrativa de como que vai ser o dia a dia financeiro e administrativo do condomínio, que não tem nada a ver com a parte jurídica. Agora, do ponto de vista administrativo, o respaldo para ter um registro legal como condomínio, no meu entendimento, né, e por tudo que a gente já vivenciou a respeito aí, isso será mantido, a não ser que o próprio condomínio requeira algo diferente em relação a isso. Os próprios condôminos requeiram algo diferente a isso. Agora, a administração interna aí, eu entendo realmente que vocês podem estudar uma forma de manutenção financeira futura. Isso já foi, inclusive, colocado lá atrás, né, pelo João Lino, né, quando ele colocou uma situação em que o condomínio seria um refém da garantidora, né, como que seria caso o condomínio não tivesse essa garantidora, independente da discussão da regularização, né? Porque isso eu acho que
é uma coisa a se pensar em urgente. Se pensar em urgente. E na hora que eu falo jurídico, doutor Márcio, eu falo o senhor, como especialista da área, dá esse suporte aí para a administração. Olha, vamos começar a pensar assim, fazer. Será que vamos ter que adequar a nossa convenção? Do ponto de vista de adequação da convenção pelos próprios condôminos, no caso Siriema, é impossível. Era só uma adequação judicial, porque pelos próprios condôminos, pela dinâmica do condomínio, quórum e tal, é impossível. Impossível. É substituição judicial das decisões dos condôminos. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Ô, Alexandre. Claro. Na hora que eu falo assim, judicial, na hora que eu falo essas mudanças, eu entendo também essa particularidade nossa que só vai ser através através do juiz. Decisão do juiz, né? Mas eu acho que a gente já devia estar pensando nisso. Concordo. Bom, eu acho o seguinte, vamos ter, pois, recurso especial dia 2 de maio agora, né? A gente vai fazer um protocolo antes, e vamos na sequência, né? Nós temos que fazer assembleia agora, nos próximos meses aí, também com relação à renovação do contrato da Siscon, né? O contrato vence em novembro, e nós temos 120 dias de antecedência para se manifestar a respeito, né? Então, esse assunto tem que ser levado à Assembleia por uma questão de formalidade, né? E antes disso, a gente já faz uma Assembleia, mês de maio ou junho, né? Eu acredito mês de maio, para que a gente já comece a desenhar algum cenário aí, viu, Cleiton? Eu acho bem propício isso. E salutar. Oi, Alexandre. Alexandre? Microfone. Não, o microfone. Abre seu microfone, Alexandre. Eu também não estou conseguindo abrir o seu aqui, não. Sai e entra de novo aí. Alexandre, sai e entra de novo. Porque eu não estou conseguindo abrir o seu microfone, não. Agora deu? Agora deu. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Quando o Clery fala que a gente deve se preparar, doutor Márcio, eu vejo que a preocupação dele é da modalidade da gente se tornar uma associação. Mas o senhor acabou respondendo que associação também a gente não vai ser, a gente não se fica preocupado mais com isso, correto? Não, vocês podem se encaminhar para uma associação, se vocês forem independentes. Se a gente quiser. Se vocês tiverem independência financeira, entendeu? Se vocês tiverem independência financeira, caixa para movimentar mensalmente, aí tudo bem. Hoje, ainda que vocês forem numa modalidade de associação, vocês conseguem ter o próprio imóvel, o próprio lote, garantindo a dívida, mas para vocês próprios, e não para a empresa terceirizada como é a Siscon. Então, o Condomínio Portal do Sol é exatamente isso, é uma associação dos moradores do loteamento Portal do Sol. Cada lote corresponde a uma cota da associação. A pessoa é obrigada a pagar mensalmente. Não pagou, o lote, que corresponde a uma cota, responde pela dívida. E lá nós temos várias execuções. Não é uma ou duas, são várias execuções. Inclusive, impedimento, por exemplo, internet lá, fibra ótica. A pessoa não pagou, quando também vai lá, corta a internet. Entendeu? Então, tem várias situações que funcionam na associação, mas não se consegue uma garantidora na modalidade de associação. Aí vocês vão ter que ter a sua própria receita, que é o caso deles lá. Então, a forma que eles desenharam, que eles fizeram para ter própria receita é serem extremamente rigorosos com a inadimplência. Entendeu? Aí é um caminho, viu, Clery? Como que a gente vai ser? Bom, a gente vai ter que ter um rigor, passar a ter mais rigor com relação aos inadimplentes, além do que já tem com o Siscon, né?
Como que a gente pode melhorar isso? A gente pode impedir criar benefícios que são exclusivos de quem está em dia? O condomínio pode ter essa situação. Os valores de taxa de condomínio, para que vocês tenham condições de se autogerir. É uma outra possibilidade também. Situação de acesso à ronda. Se tem inadimplência, tem condomínio inadimplente, não tem acesso a esse serviço. Então, isso vocês podem fazer. Posso até passar para vocês o estatuto que eu fiz para eles lá e que funciona perfeitamente. Inclusive, quem tentou derrubar, perdeu tanto aqui quanto em Brasília, porque amarrou totalmente. É uma possibilidade, tá, Clery? Na minha opinião, só funciona se vocês forem autossuficientes financeiramente, o que está longe de acontecer no Siriema. Por uma série de questões. Entendeu? Tem muita dívida passada, muita dívida anterior, muita dívida atual. As pessoas não têm essa cultura que tem que pagar, porque elas não sofrem diretamente o impedimento de quem não paga. Se você for considerar hoje aí, além de não participar na Assembleia, qual que é o sofrimento que tem de quem não paga taxa de condomínio aí? Nenhum. Concorda? Nenhum. Ele está devendo, a dívida vai crescendo, ele não tem impedimento nenhum. Entendeu? Ele tem impedimento de acesso a alguma coisa? Não tem. Então, fica difícil. Oi, Alexandre. Então, aí nessa questão aí de ser essa modalidade de associação, como o Clery falou, é um caso que a gente poderia se preparar, mas é no caso se a gente também tiver algum indeferimento dessa matrícula mãe? Não, se a gente tiver uma decisão judicial que seja determinante para a extinção judicial do condomínio, passando por cima da vontade dos condôminos. Que já não existe, né, doutor Márcio? Que não existe hoje. Vai depender de 2/3 dos condôminos. Exatamente, a gente pode até pensar nisso, gente. Vamos pensar que tem uma decisão judicial para extinguir o condomínio. Pois é. Como que nós faríamos? A gente pode até ficar nesse campo da imaginação. Só isso. Conforme você falou lá no início, nenhum juiz, nenhum desembargador teria poder. Na situação. Aí minha outra pergunta seria o seguinte: não seria agora interessante, como esse reconhecimento do condomínio, ele só vem ajudar na questão da matrícula mãe? A gente pedir diretamente para o município, uma vez que ele já deu o decreto como loteamento, a gente pediu o módulo de aprovação, como condomínios de lotes, também no plano diretor também tem, tá, doutor Márcio? No município, ele aprova condomínio edilício. Sim. Ele aprova. E do mesmo módulo que a gente foi desmembrado. Ele aprova uma gleba para quadra e lotes. Ele aprova. Depois, se eu quiser dar uma estudada, está na página 77 do plano diretor. Ele aprova por causa da fração ideal, concordo. Pois é, aí existe, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do Araras. O Araras, ele é um lote fracionado a uma quadra e ele se tornou edilício pelo plano diretor. Por causa do fracionamento. Aí pegou o lote, por exemplo, 1.000 metros quadrados, eles fracionaram os 1.000 metros quadrados. Quem tinha 800 metros quadrados também foi fracionado e foi jogado nessa matrícula mãe. Aí eles têm um registro auxiliar, como nós também temos o antigo. Aí só a gente pedir o novo. Dentro da matéria edilício ou dentro da matéria de condomínio de lotes. Condomínio de lotes, ele não é especificamente um condomínio edilício, mas é um novo resguardo que a gente tem. Sim, é uma outra alternativa. Clery. São duas. Doutor Márcio, eu não sei se eu tenho razão do que eu penso aqui, eu vou falar. É o seguinte, hoje o cartório está emitindo esses documentos. Tá? A gente não sabe hoje qual é o número de lotes que a Lito tem. Aí. Né? Mas é em torno de 200 e poucos lotes que tem. A partir do momento que os condôminos, as pessoas, elas estão preocupadas em ter um documento que legalize o seu imóvel, que dê uma certa garantia.
Eu penso o seguinte, nós somos 1.184. Quando chegar 550, já passou da metade, ali tu não pode pedir um entendimento, não, ó, já passou de 50%, nós queremos que isso aí acabe. As pessoas já automaticamente, na hora que recebeu aquele documento, ele já está aceitando dessa forma. Não pode acontecer isso? Está sem áudio, doutor. Esse reconhecimento tácito? Não, eu não sei, eu estou perguntando. Não. Reconhecimento tácito, não. Se ele pode argumentar isso na justiça, olha. Claro, argumentar pode sempre aí. Ela pode argumentar que 2/3 do condomínio está averbado na matrícula principal, como loteamento, pode fazer isso, mas não existe a situação da extinção tácita. Pelo fato de você ter o registro lá, você ter exatamente. Talvez eu tenha usado a palavra errada, mas então tem essa possibilidade dele recorrer. Não, até agora já pode, como já tentou, pode tentar a qualquer momento. Isso não tem como a gente prever, né, Cleric? Claro, mas são preocupações que a gente vai vivendo, e principalmente quando a gente conhece a história, principalmente a história jurídica de como que vem evoluindo a coisa, a gente fica preocupado. E a gente... Concordo. Mais algum item, gente? Doutor, eu acho que o Simvaí queria a palavra ali também. Desculpa, Simvaí, perdão. Está aberto, você abre o seu microfone aí, Simvaí? Está aberto já. Está aberto. Depois que o senhor explicou sobre a associação do Pôr do Sol, Portal do Sol. Portal do Sol, Bosque da Lagoa. Sim. Eu tinha muito medo de associação, né? Que poderia virar uma bagunça aqui. Mas como poderia existir uma associação, igual o senhor falou, eu achei essa associação até interessante, né? Que, vamos supor, se o senhor falou que pode cortar a internet, que no caso poderia cortar a internet, água principalmente. Sim, corta também. E nós temos nossos postos aqui, que é uma pessoa que não consegue viver sem água. Então, se cortasse a água, ou ele acertava todas as suas dívidas, ou então venderia o seu imóvel. Inclusive, a situação de corte de água, hoje as decisões judiciais são favoráveis ao corte, né? Porque ele embora seja considerado item essencial, né? A situação econômica dos demais contribuintes, no caso do condomínio, né? Ou do fornecedor de água, no caso de vocês próprios, também é considerado essencial. Então, as decisões atuais, né, já autorizam isso aí. A única dificuldade que a gente teria é como amarrar a cota vinculada ao lote. Cada lote corresponde a uma cota. Entendeu? E aí, certo. Então, eu já fiquei sobre associação, então, eu já fiquei mais Se vocês caminharem para isso lá na frente... mas eu preferia continuar mesmo o nosso condomínio normal. Também, na situação atual aí, eu não sei que vocês atinjam, vamos supor que vocês pegam a gente, a nossa inadimplência hoje é 30%, 25%. Aí vocês têm condições, sim, de chegar e falar assim, olha, a gente consegue, com alguma gordura na taxa de condomínio, viver sem garantidora. Aí vocês têm liberdade para escolher o que vocês querem ser. Entendeu? Eu acho que se é garantidora aqui para nós, acho complicado. Hoje aí vocês estão reféns, a palavra correta é essa. Vocês estão reféns. E não muda, né? Sim. Ok. Podemos encerrar, gente? Só uma perguntinha última. Essa última ação que a Siscom perdeu por prazo... Não, ela entrou atrasada, ela demorou a entrar e as taxas já estavam prescritas. O senhor sabe só me dizer mais ou menos o valor que era? Não, eram poucas. Não sei te falar o valor, não. Não sei te falar o valor. Mas eu posso te passar, posso levantar e te passar. Nossa, eu perdi essa fala, é valor de quê? Quanto mais ela perder assim, vai diminuindo aquele risco que a gente tem.
Quanto mais e a maioria, ela demorou muito, ela tem muita prescrição. E o problema é o seguinte: o condomínio também tem, tá, Cleri? Só que aí o que acontece? Nós tivemos vários casos durante o mandato do Alexandre e também do Arley aí, que nós conseguimos receber 100%. Inclusive, teve um caso que a gente recebeu 100%, mesmo estando prescrito. Depois, a pessoa entrou com uma ação contra o condomínio e contra a gente, contra o escritório, dizendo que ela pagou uma dívida que estava prescrita, né? Só que ela perdeu, porque a partir do momento que ela concordou pagar, acabou, né? Não tem o que discutir. Como a Siscom não tem, só um instantinho, Arley, como a Siscom não tem traquejo para negociar, acaba acontecendo isso. Então, no caso do condomínio, tem aquela assembleia que autorizou um certo desconto, né, nos juros, né? Então, o que a gente geralmente faz? Né? Hoje mesmo teve um caso que a pessoa, em 2014, a dívida dela era 15 mil. Em 2014, né? O valor da ação. Grande parte está prescrito, mesmo quando o condomínio entrou. Atualizando para hoje, estava R$ 55.600. Certo? Se a pessoa for pagar à vista, dá 34, 80% de desconto nos juros. Então, o condomínio está numa situação, entre aspas, até vantajosa na negociação, que a gente está conseguindo receber mesmo os prescritos, porque a gente tem uma condição dada pela Assembleia lá atrás, né, de negociar. E a Siscom não faz isso. Se ela fizesse isso, ela teria muito mais sucesso, se ela fosse maleável. Mas ela não é maleável em nada. Se você ficar devendo lá, acabou, não aceita nada. Então, eu acho, no caso, eu concordo com você, quanto mais tiver, e não são poucos, é a grande maioria, tá, Cleri? Uhum. Se você for olhar os processos da Siscom, eles são 2018, então elas deu uma dívida para trás, entendeu? Oi, Ali. Ô, doutor, todo diálogo é proveitoso e eu quero que fique registrado aqui aquela colocação do Cleri lá mais tarde. A administração e o jurídico do condomínio Canda-Siriema, nós vamos manifestar no processo, sim, no tocante à forma das escrituras, sim, em relação ao condomínio. Sim. É um compromisso nosso aqui na reunião, viu, Cleri? Sim. Está registrado. Sim. Sinceramente, eu achei proveitoso também a reunião, mas assim, eu ainda acho que deveria ser com todos, para tomar conhecimento mesmo. Sim, entendeu? Isso será levado, isso será colocado isso na Assembleia. E assim, apesar de algumas tomadas de decisões que vocês vão ter aí, o jurídico, a administração, eu ainda fico com um certo receio do que pode vir. Isso aí sempre não tem como ser diferente. É inevitável, né, Cleri? É inevitável. Em qualquer condomínio, isso é inevitável. A gente está tendo agora, por exemplo, durante o último governo federal, nós tivemos uma alteração no Código Civil permitindo que se altere o tipo de condomínio. Então, você comprou um apartamento num prédio 100% residencial, ou você tem uma sala num prédio 100% comercial, e tem uma legislação que permite, sem um quórum especial, você passar a administrar a sua unidade de forma diferente. Então, você pode transformar a sua sala em um apartamento, em uma kitnet. Então, isso daí, quem não quer isso está numa situação jurídica assim, de insegurança, e quem queria também está, porque os questionamentos com relação à ilegalidade desse ponto no Supremo já são vários. E teve gente que tinha interesse e que, de imediato, questão de dias, fez a reforma na sua sala. Tem um caso na Rua Juiz de Fora, no Barra Preto, que a pessoa estava há meses com a sala fechada, não conseguia alugar, anos, não conseguia alugar, porque o Barra Preto morreu praticamente, né? Foi que o Justiça de Trabalhos praticamente mingou não tem mais aquelas audiências presenciais, é quase tudo virtual e tal. A sala não aluga.
Com menos de, não durou 30 dias, ele reformou a sala dele, transformou em 2 kitnets. E colocou para locação e conseguiu o lugar. Então, o condomínio está com um pipinão na mão, cheio de salas, de bom nível, de médio nível, e um apartamento no meio. Então, como é que você administra isso? Então, tem a insegurança jurídica aí, está para todo lado nesse aspecto, Clery. Então, realmente, no caso do meu prédio aqui, hoje mesmo vai ter assembleia para eleição de síndico, né? Eles autorizaram espalhar ar-condicionado pela fachada do prédio, para todo lado. Entendeu? Aí a gente está com insegurança de, bom, não pode impedir, não pode, mas o condomínio teria o direito de regularizar, só pode colocar num ponto específico, né? Todo mundo está com insegurança, porque desvalorizou o apartamento, você tinha uma fachada bonita e tal, e virou um pombal cheio de ar-condicionado pendurado para todo lado, desvalorizou. Então, infelizmente, a gente está com esse ponto de insegurança jurídica para todo lado. Né? Pois é, imagina abrindo as vias da gente. Eu concordo plenamente. Alexandre. Então, o Arley acabou de falar aí, né, que vocês estão fazendo um compromisso aí dessa movimentação judicial, e eu queria saber se também vocês vão fazer a movimentação jurídica, administrativa, dessa questão da concessão do uso do solo privativo. Sim, lá no caso da prefeitura, né? Isso. Sim. E juntamente com a prefeitura também, doutor Márcio, se a gente não pode adiantar essa questão da matrícula mãe, porque o cartório precisa efetivar lá, correto? Mas existe o registro da convenção, nosso antigo anterior. Nós precisamos desse registro auxiliar. Esse registro auxiliar ele só pode sair através da matrícula mãe? E por quê? Sim, Por que nós não podemos adiantar o processo administrativo, já pedindo a verbação nos nossos novos registros, desse registro auxiliar da convenção? Que a juíza já deu a decisão que é nos limites dela. Os limites novos dela vai ser que ela vai sair do módulo rural, para ser um condomínio ou de lotes, ou um condomínio edilício normal, urbano. Por quê? O município que reconhece mesmo, e o plano diretor já tem as duas modalidades, por que a gente não faz um processo administrativo? Podemos até tentar, mas eu estou achando que não vai faltar competência para o cartório acatar. Não. Ela, inclusive, já respondeu para o condomínio uma vez que ela só iria dar essa condição do reconhecimento do lote de condomínios na Lei 13.465, com autorização da Agência Metropolitana do Ministério Público. Eu não vou colocar esse compromisso aqui formal, porque eu vou estudar essa situação aí, tá? Qual seria o impedimento se o reconhecimento é do município? É ele que reconhece o condomínio, ele que tem essa prerrogativa. Qual seria o impedimento no caso? Porque o plano diretor, ele está a nosso favor. A Lei 6766, que nós fomos reconhecida, ela também está expressando essa condição, essa nova modalidade, igual o senhor falou, que nós vamos ter que escolher uma que resguarda a nossa condição na Receita Federal. E a única que resguarda é o condomínio de lotes ou o condomínio edilício. E a pergunta que eu fiz para o senhor, o município, inclusive, assim que ele fez o decreto, ele solicitou que a gente fosse na Receita mudar esse código. Como é que vai ficar essa situação? Não, tá. Ele solicitou lá atrás, mas a solicitação do município, ela no condomínio não está obrigado a segui-la, porque não é o condomínio que regulariza a situação na Receita. Tá? Mas era pedindo para alterar o código. Esse ponto aí, condomínio edilício para loteamento. Está bem expresso no documento. Mas ele não tem a força para poder obrigar o condomínio a fazer isso. Ele solicitou, mas ele não pode obrigar. Ainda mais agora com a decisão judicial que resguardou a condição da Então, nesse ponto aí, Alexandra, eu vou deixar consignado aqui que eu vou estudar esse ponto aí dessa manifestação, como que ela pode ser feita a favor do condomínio. Tá? Tá. Eu já tinha conversado com os meninos, desse caso que eu já venho olhando, a gente pode, esse movimento que a gente criou aqui, entregar para o senhor uma minuta, uma proposta, e o senhor, inclusive, levar para a Assembleia? Tudo contribui. Ou levar para a Assembleia, ou o senhor mesmo analisando? Tudo contribui. Eu acho que tem que ter um conceito, um consenso geral,
de estarem todos no mesmo barco, independente de questões particulares, né, de cada um, né? O benefício é do condomínio, que eu acho que é péssimo para todos vocês verem aí, né, o que ele está colocando de valorização, né, verem os condomínios ao redor se valorizando, melhorando, e o Canta Sirema permanecendo parado, né? Então, eu acho que todos têm que ter a mesma vontade de seguir adiante, valorizar e organizar. Até mesmo porque que a gente está antecipando, porque houve um pouco de falta de comunicação, e a gente ficou um pouco sem resposta depois que o cartório começou a proceder os registros. Nós não tivemos nenhum comunicado, nós não tivemos nenhuma assembleia administrativa, nós não tivemos nada por parte do Conselho Fiscal solicitando um documento, alguma informação, então assim, nós ficamos sem comunicação. Entendi. Eu sei que é complicado, o senhor teve um acidente, eu sei que os comunicados, ele parte a maioria do senhor, mas a verdade foi essa. Eu, por exemplo, que estive no cartório, doutor Márcio, inclusive quero fazer outra colocação aqui, né? No dia da assembleia que o senhor não pôde vir, a doutora Reisa disse que existe uma falha técnica do cartório em produzir os registros. Mas agora a gente verificou, igual a sua fala aí, não existe. Iria proceder dessa forma mesmo. A falha técnica. O julgado é outra questão. A falha técnica em relação a desconsiderar a fração ideal que existe nas convenções. Existe na convenção de vocês. Mas pessoal, agora com a decisão judicial validando a nossa convenção, é só pedir o mesmo modelo do Araras, que o plano diretor, inclusive, já resguarda. Eu vou estudar esse ponto, que eu já anotei aqui, e os restantes são compromisso. Tá? Só vou precisar encerrar, porque eu vou fazer uma audiência agora 4h30. Tá? Então tá bom, então. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Tá bom. Clery, você tem 5 minutos aí? Eu vou te fazer um contato aí. Eu só quero ver uma questão direta com você. Beleza? Boa tarde, pessoal. Doutor, prazer em revê-lo aí com saúde. Amém. Amém. Obrigado, doutor. Um abraço, pessoal. Tchau. Clery, só um instantinho. Deixa eu... Vou... Só um instantinho, Clery. Sim, tranquilo. Sim, vou remover o restante aqui. Pronto. Clery, eu estou com uma solicitação sua, a gente tem um minutinho aqui, né, que eu estou em falta com você para responder, certo? Sim. Eu vou fazer a resposta. Eu só queria entender o seguinte, com relação a essa questão do calçamento